Espero que estejam todos muito bem, preparados aí para mais uma maratonazinha de palestras, tá? Eu me chamo Érica e estou muito satisfeita em estar fazendo parte aí como palestrante do terceiro CONAECOS, né? Que é o terceiro Congresso Nacional de Ecologia e Sustentabilidade Online. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do que vem a ser o enriquecimento ambiental, de como, onde, como, quando ele pode ser e será aplicado, tá joia? Então, o enriquecimento ambiental, gente, ele é uma técnica que vai identificar e fornecer estímulos ambientais necessários para o bem-estar do animal. O que seria isso? É uma ferramenta que vai ser aplicada exclusivamente, não esqueça essa palavrinha, para animais que são mantidos em ambientes cativos, logo que estarão sob cuidados humanos, tá? A palavra enriquecimento ambiental é uma palavra muito genérica, né? Então ela pode dar vários sentidos, várias interpretações. Então, gente, a gente tem que lembrar que a técnica ela é exclusiva para animais em ambientes cativos, para animais que vão depender do ser humano para estar ali, ó, manejando o tempo todo aquele ambiente, ofertando, enriquecendo, inserindo estímulos para que aqueles animais possam estar exibindo comportamentos que eles estariam exibindo no meio natural, tá? Vale salientar, não podemos esquecer disso, vou ressaltar bem isso com vocês, que a técnica, né, ela é exclusiva para animais de recinto, animais pet, animais de abrigo, animais de aquário, tá? E quem tem ali o cuidado é o ser humano. Quando a gente vira e fala, Érica, mas eu tento aqui em casa, eu coloco uns poleirinhos, eu enriqueço, eu coloco ali canjiquinha. Eu moro num sítio, eu adoro botar meus pés de banana ali para os sauás, para os miquinhos virem visitar e comerem. Ok, você está tornando aquele ambiente ali mais rico, tá? Mas quando o animal ele tem a liberdade de sair e entrar dentro daquele ambiente, já não é mais um enriquecimento ambiental. Você está enriquecendo o ambiental, mas isso não configura a técnica, tá? A técnica ela é manejada exclusivamente por um ser humano. Tá joia? Você está tornando aquele ambiente mais adequado, ou mais legal, ok, estou plantando mais árvores, estou investindo em poleiros, né? Estou plantando mais pés de banana, estou investindo em alimentos. Não, isso aí é extremamente satisfatório, mas não configura a técnica porque o animal ele tem o livre-arbítrio, né? Ir e vir. Tá joia? E aí, gente, o que seria essa questão aí, voltando, né, para a questão de recinto? Dentro do ambiente cativo, né, dentro deste recinto, os animais eles podem vir a tender a exibir comportamentos indesejados e atípicos da espécie quando este ambiente não está fornecendo estímulos adequados para a espécie, não está exibindo, não está inserindo, né, permitindo que ele explore este ambiente, que ele investigue esse ambiente. Então, pode sim que ele entre em um nível de estresse e comece a partir daí a se comportar de forma inadequada. É o que não se esperaria dentro da utilização, né, quando se utiliza a técnica de enriquecimento ambiental. Porque o ambiente dele vai precisar sempre o que? Estar sempre inovando, né? Sempre com novidades. Então é muito comum isso. Então, o enriquecimento ambiental ele vai ter como a finalidade aumentar, né, a riqueza e diversidade de comportamentos naturais desses indivíduos que ali estão, aumentando também a exibição de comportamentos exploratórios,
tá? Vamos nutrir esse ambiente de estímulos, não super estimular, tá, gente? Lembrando disso. Vamos permitir também que ocorra maior interações, né, desses indivíduos com outros indivíduos, diminuindo assim o comportamento indesejado e problemas de saúde, como estresse, depressões, permitir que esse animal não se comporte de forma isolada, tá? E preparar esse ambiente, adequar ele, visto que esse animal está limitado ali naquele espaço, né? Então a gente tem que pensar para o animal, tá? Porque ele que vai explorar, ele que vai utilizar daquele espaço a todo momento. Então a gente tem que pensar para o animal e adaptar aquele ambiente ali para tornar agradável, para tornar estimulador e para trazer qualidade de vida para esse indivíduo, que é esse o objetivo. O enriquecimento ambiental, gente, ele é utilizado muito em várias áreas, tá? Com várias finalidades, com vários objetivos. Por exemplo, na conservação de espécies, principalmente naquelas que estão sob ameaças de extinção, segundo a INC, tá bom? E também na reabilitação de vários animais para o trabalho de pós-soltura. O enriquecimento ambiental também, às vezes a gente acha só que é para os animais, são para os animais lá de pet, ou a gente trabalha para os animais lá de abrigo, ou para os animais de zoológico, aquário, e a gente esquece que a maior parte das pesquisas, elas são voltadas para trabalhos dentro da neurociências, tá, gente? Interessantíssimo. Mas sim, então, são utilizados cobaias, geralmente os músculos nos ratos norvegicos, eles são utilizados, eles são induzidos a situações equiparadas a situações que um ser humano estaria passando, né? E são introduzidos vários tipos de trabalho de enriquecimento, vários tipos de enriquecimento dentro de cada situação, para ver como que esse rato vai se desenvolver, tanto na questão comportamental quanto na questão fisiológica. Um exemplo, são muito utilizados esses camundongos, né, os ratinhos, em trabalhos para pessoas que têm problemas de lesões, que sofrem lesões medulares, tá? Pessoas que são portadoras de autismo, Parkinson, Alzheimer, eles usam muito ratas gestantes também e induzem também o uso de álcool e outras drogas e até mesmo outros medicamentos, né, controlados e como isso estaria afetando ali na sua prole, e eles fazem um trabalho de enriquecimento tanto para a rata gestante quanto também para os filhotinhos. Então é muito interessante com o enriquecimento para tentar reverter alguns pontos, né, que desencadearam aí alguma doença ou alguma dependência já pós-gestacional. E, por último e não menos importante, muito pelo contrário, ele está muito voltado também na produção, tá? O enriquecimento está voltado muito para os animais de produção, gados de corte, vacas leiteiras, granjas de porcos e frangos, tá bom, gente? Hoje em dia, né, falando de sustentabilidade, nós, o Brasil aqui, o nosso país, tem mais gado do que seres humanos, né? Por incrível que pareça, nós temos maior quantidade de gado de corte do que seres humanos. E como todos nós sabemos, né, esse processo entérico aí desses gados, eles liberam uma grande quantidade de metano, que é um gás do efeito estufa aí, né? E hoje o que que está acontecendo? O trabalho, esse gás metano, ele é mais liberado em animais que estão no pasto, porque a maior baixa concentração de nutrientes
ela faz com que o gado libere ainda mais metano, né? Esse processo digestivo libera ainda mais. Então, o confinamento em determinados períodos, em determinadas partes, e o trabalho de cuidado, de zelar ali, é importante em ambas as questões. Nós vamos falar mais um pouquinho na frente. Então, gente, o que é o bem-estar animal? O enriquecimento ele tem como finalidade trazer qualidade de vida para esse indivíduo, não é isso? Qualidade de vida, bem-estar. E o que configura o bem-estar animal? O que seria? Como que a gente vai avaliar? Como que a gente vai medir esse bem-estar animal? Então, ele é composto por domínios físicos e funcionais. Então, a gente vai avaliar a nutrição, o ambiente, a saúde, os comportamentos e interações desses indivíduos. Logo, esse conjunto de domínios, eles vão desencadear um domínio mental, tá? Essa questão psicológica do animal, né? Essa questão de saúde mental do animal. E aí, esse pacotezinho aí, o conjunto da avaliação desse pacote aí, vem o que a gente pode configurar o que vem a ser o status do bem-estar animal. A gente vai conseguir avaliar. A gente avalia não só de forma comportamental, como fisiológica também, através de questões hormonais, né? Mas esse pacote todo aí, a gente, segundo Mello Retiol, né, é o que a gente consegue avaliar o que vem a ser o status do bem-estar do animal. E aí chegou a parte tão esperada, né, do que vem a ser, quais são os tipos de enriquecimento que tem, o que, que a gente pode aplicar, como a gente pode aplicar, com quais animais, quando, né, até quando. Então vamos lá, gente, nós temos os tipos de enriquecimento, que é o físico, o sensorial, o social, o alimentar e o cognitivo. E o que seria o estrutural ou o físico? Seria a mobília do recinto. A gente, quando entra numa casa, a gente não quer a nossa caminha para a gente poder dormir, a gente tem um chuveirinho para tomar nosso banho, a gente quer o fogãozinho ali, a gente tem até a porta, né? Para quando a gente quer ficar sozinho, a gente tranca a porta e. Não, quero ficar em paz, quero me esconder, né? Quero me ficar refugiado aqui no meu cantinho sem ninguém me perturbar. E é isso. Como bons animais que somos e os outros que a gente mantém dentro dos recintos, eles também precisam. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que inserir, a gente vai ter que permitir que esse animal tenha, consiga explorar esse espaço, consiga vivenciar, né, viver esse momento dele também. Então, quando você encontra sua cortina toda despedaçada, sua beirada da cama lá toda arranhada, seu sofá destruído, a gente fica, meu Deus, o que, que eu faço? Esse gato seu, esse cachorro, né, quando rói o pedaço da mesa, ele está estressado. Ele precisa de estímulos para ele liberar essa energia toda, né? Na natureza eles têm espaço à vontade para eles liberarem essa energia, né? Aquela selva de pedra, aquele, né? Eles têm, eles estão correndo para lá, para cá, eles fogem, eles entram, eles saem, eles procuram lugar para se esconder, eles procuram lugar para se empoleirar, eles procuram alimento que se não tem aqui, ele vai procurar em outro lugar. Então eles estão em atividade a todo momento, em todo tempo eles estão em atividade. Eles estão pensando, né, que é a questão cognitiva, e estão tentando articular uma forma para eles poderem sobreviver. E quando você traz ele para um ambiente confinado, tá, um ambiente em que ele não vai ter a questão de explorar, você tem que inserir naquele ambiente, dentro daquele espaço físico, estruturas para ele poder se comportar de diversas formas. Então aquele animal está estressado, tá com sua cortina tá arranhada, ela está despedaçada, está estressado. Opa, vamos colocar arranhadores, opa, vamos colocar caixinhas. E essas estruturas, gente, elas podem ser tanto artificiais quanto naturais. Então eu boto poleiros, eu tenho tucanos, vou investir em poleiros.
Vou investir em vegetações. Lembrando que quando a gente investe em vegetação natural, a gente tem que ter cuidado do tipo de planta que a gente coloca para não se tornar tóxica, tá? E aí, ao invés de você fazer um trabalho para o bem-estar, né, você vai ter um resultado negativo. Né? Então a gente coloca pocinhas de água onde ele possa beber e também se refrescar com essa água, tá? E não só a questão de zoológico, né, mas trazendo aqui, retomando aqui a questão de animais de produção, está sendo muito utilizado também, né? Essa questão aí, ó, são estruturas baratas, de fácil acesso, não são caras, não, tá? A gente não gosta de coçar. Às vezes inventaram até aquele coçador, que é uma mãozinha assim de coçar aqui nas costas. As vacas também, quem nunca viu uma vaca se roçando num tronco lá, coçando e tal. Então vamos adaptar esse ambiente, vamos trazer uma melhoria, uma qualidade para esse bicho. Então vamos colocar uns coçadores, umas escovas aí. Gente, é barato e eficaz. Tá? Você traz sensação de prazer, você traz qualidade, você dá bem-estar para o indivíduo. E quando você traz isso, você diminui muitos pontos negativos, como doença, estresse, e você traz mais benefícios. Que quando a gente está falando de animais de produção, a pessoa está produzindo porque ela quer ter um lucro, né? E aí você vai ter uma qualidade melhor do produto. Hoje em dia já tem até os selos de bem-estar animal aí que são pregados nos produtos, né? E são até mais caros. Temos o sensorial, que ele vai trabalhar os sentidos desses indivíduos. Então, você tem que estimular o olfato. Então, vamos lá, aplicar odores, cheiros de ervas, de temperos, até mesmo as fezes e urinas de outros animais, ó, ótimo, de animais da mesma espécie e de animais diferentes, ótimos para estimular os indivíduos. Texturas e formas, no caso tato, né? Então diversificar, gente, é importante diversificar para eles não caírem na mesmice. Não é legal quando você pega, tá sempre habituado, né, a ir para o seu trabalho por aquele caminho. Faz outro caminho, né? Isso é excelente, a gente desviar a rota, fazer uma rota nova, isso estimula o cérebro, né, de trabalhar o cérebro da gente, né, para planejamento, para resolver problemas, né? Isso aí é super importante. Tecnologias auditivas, que são as vocalizações. Gente, tem trabalhos maravilhosos hoje em dia com questões de vocalizações. Vale a pena vocês irem em banco de dados, Scopus, tá? Busquem Web of Science, busquem artigos dentro dessa área. É muito interessante vocês estarem olhando isso, tá bom? Sabores com temperaturas diferentes. A gente vale lembrar aqui, quando a gente fala de vocalizações ou tecnologias auditivas, a gente tem que prestar bastante atenção do tipo de tecnologia que a gente coloca, do tipo de vocalização, porque às vezes você pode induzir um comportamento negativo. Assim como aqui, ó, na questão de sabores e temperaturas. A gente tem que buscar o que o animal aceitaria, tá? Por exemplo, temperaturas. Você vai ofertar sim, vou dar um picolé, tá calor pra danar, vou fazer um picolézinho de quê? Manga. O cachorro pode comer? Ok, então nós vamos dar. Mas no verão, né, gente? No inverno a gente tem que ter cuidado com o que a gente oferta, da forma que a gente oferta na questão de temperatura, porque você pode baixar a imunidade do bichinho e ele pode vir a ficar doente, tá? E as cores, esse estímulo visual aí, tá? Trabalhar, investir mesmo nas cores das coisas. Temos o social, que vai ser quando ocorre a interação com outros animais, no caso dos intraespecíficos. Aqui nós temos um exemplo de uma população de flamingos, onde lá no fundo, assim, não sei se vocês conseguem visualizar, foi colocado um espelho
para dar a ilusão de um espaço maior e uma população maior. Lembrando que os tipos de enriquecimento não é deixar de investir no enriquecimento social, é só saber qual tipo de enriquecimento social você vai adaptar para determinada espécie, tá? Tem espécie que não vai aceitar, ou às vezes o tipo de enriquecimento não vai ser legal, vai trazer prejuízos. E o enriquecimento social interespecífico, que é quando a gente consegue alocar no mesmo espaço indivíduos de espécies diferentes. Também lembrando que a gente vai ter que estudar espécie por espécie para saber qual que a gente pode colocar junto com qual, né? Não vamos sair colocando aí, não, porque senão a gente vai dar um BO danado, né? Vai dar um problema danado. Ó, aqui nós temos um exemplo também de araras dentro de Recife. E aqui, gente, a gente não tem só um tipo de enriquecimento, não. Aqui a gente tem social, que são entre mesma espécie, espécies diferentes. Nós temos alimentar, olha a forma diversificada como está sendo ofertados os alimentos, tá? Então, nós temos estrutural, que é esse poleirinho bonitinho, e tem até a visitação aqui, ó, de pessoas próximas. Geralmente, quando é assim, não é animal para reabilitar e não vai ficar solto, não, tá? Não é para soltura, né? Porque contato com o humano, eles não têm que ter essa dinâmica de interação com seres humanos, animais silvestres, né? Temos a alimentar, que é quando a gente oferta de forma diversificada, criativa, os alimentos para esses indivíduos. Então, ó, espalhar e esconder alimento dentro do recinto, ofertar alimentos novos, mudar a textura do alimento, mudar a temperatura do alimento. Então, tudo isso aí, ó, é uma forma da gente estimular, não ficar na mesmice, variar com as formas de oferta de estímulos, tá, gente? Isso é muito importante. E o cognitivo, que eu acho ele excepcional, que vão ser elementos que vão estimular a capacidade intelectual do indivíduo de resolver problemas. Então a gente tem que estar testando sempre, né? A gente tem que estimular esse indivíduo para ele não ficar apático, para ele não ficar prostrado. Permita que ele resolva o problema. E toda vez quando a gente falar de estímulo para ele resolver problemas, a gente tem que falar de um reforço positivo, tá, gente? Por quê? Porque ele tem que vir acompanhado de um reforço positivo para ele falar: opa, ok. E aquilo ali vai dando aquela sensação assim de prazer, eu posso, eu consigo, né? Não é assim? A gente não é assim? Com eles não é diferente, não. Com eles é a mesma coisa, tá? Então, ó, sementes dentro de caixas de papelão, insetos desidratados, a gente pode inserir dentro de bambu de formas diferentes, tipo um labirinto, né? Para ele tentar resolver ali e tentar chegar até ali. Opa, consegui, reforço positivo. Vamos tentar de novo. E esse reforço positivo vale muito até para a questão de adestramento, tá? Isso é muito importante. Tambores com pequenos orifícios, com frutas e ração, enfim, a gente pode pensar em diversas formas, né, e ser bem criativo aí nessa inserção desses tipos de enriquecimento. Aqui, né, gente, nós temos um elefante. Geralmente, na maioria das vezes, o enriquecimento, eles vêm acompanhados, tá? Eles vêm combinados. Então, aqui, ó, o elefante, ele descobriu, tô querendo a pipoca, como que eu vou pegar essa pipoca? Então, ele conseguiu descobrir que, através de um dispositivo de acionamento, ele conseguia o quê? Ter a pipoca. Então, opa, né? Olha aqui, ó, uma forma legal. Pegamos os chuchus,
Dentro dos chuchus ele fez umas carinhas, umas boquinhas. É até bom que a gente até distrai fazendo isso, né? Terapia pra gente também, né? E aí, ó, colocou uma boquinha com a cenoura, uma florzinha ali para dar uma cor. Ó, já temos cores diferentes, nós temos texturas diferentes, porque tem palha ali dentro. E ali dentro do chuchu tem semente e outros alimentos, que você pode pôr frutas. E aí ele já vai olhar e falar assim, opa, o indivíduo, né, o animal. Opa, vamos pegar agora bonitinho esse bichinho, vamos ver o que, que tem dentro. Tá com um cheiro diferente. Então aqui ele consegue trabalhar vários tipos de enriquecimento num só. Então, gente, é isso. O enriquecimento é extremamente importante para os animais que são mantidos sob cuidados humanos, reforçando para animais que estão dentro de ambientes cativos, tá? Lembrando também outra coisa, gente, que eu vou legal para eu falar para vocês, que não são animais de cativeiro. Às vezes não, né? Quando a gente traduz um trabalho, a tradução traz para a gente animais de cativeiro. Mas quando a gente fala animais cativeiro, remete o quê? Aprisionamento, né? Cativeiro, a palavra cativeiro não remete a uma coisa boa, saudável, né? Uma qualidade de vida. Muito pelo contrário. Então, não são animais de cativeiro, são animais de ambientes cativos, ou recintos, ou animais que estão alocados em um determinado ambiente, em onde este ambiente é manejado pelo ser humano de forma a proporcionar a este animal uma qualidade de vida e exibirem comportamentos a quais estariam exibindo na natureza. Então, o animal ele tem que escolher e controlar o ambiente dele. Então, a gente sempre vai ter que manter e promover desafios e novidades para aquele ambiente, né? Sempre modificando, para que esses comportamentos sejam estimulados. Lembrando também que promover desafios e novidades, inserir estruturas dentro do ambiente, gente, não é super colocar um monte de coisa, não. Que aí você vai fazer uma confusão mental e ao invés de você ter um resultado bom, você não vai ter o resultado esperado, tá? Pode causar até mesmo estresse, brigas entre eles, enfim, tá bom? Então é importante. Eu tenho uns 4 primatas. Opa, são mamíferos, eles gostam de ficar escondidinhos, né? Em locais para descansar. Então vamos colocar a estrutura suficiente para isso, mas não é super estimular, não, tá bom? Lembrando, enriquecer o ambiente não é super saturar ele de informações, tá? Então, ó, dentre os ambientes de estudos, nós temos laboratórios, como a gente já falou, temos os zoológicos, temos de fazenda, temos de aquário, temos de abrigo e temos os pets também, tá? Como já falamos de todos, só para a gente poder reforçar. Porque senão não dá tempo, a gente queria falar detalhadamente de cada um aqui, se deixar eu fico falando o dia inteiro, tá? E aí eu vou postar aqui um trabalho para vocês, um artigo de Cristiano et al. E vou colocar um de Baquete et al. Aqui para vocês também, tá? Estarem dando uma olhada sobre as tendências do enriquecimento em determinado, um dado período, né? Então, como teve um aumento desse enriquecimento, né, de trabalhos de enriquecimento ambiental nesse período de 85 a 2003 e dentro também de um artigo que eu publiquei o ano passado também, tá? O quanto que há as direções, né? Que a gente vai mostrar aqui uma visão geral e global do estudo sobre enriquecimento ambiental, né? O que já foi feito e direções futuras. E aqui a gente mostra que teve né, uma queda em 2012 e uma em 2017, mas você pode ver que a linha ela é contínua, né? O crescimento ele é exponencial nesse período aqui. E esse trabalho final, ambos trabalhos, né? Eles mostraram aqui, gente, o tipo de trabalho que foi feito, né? Não posso deixar de falar para vocês, óbvio. Ele foi feito um trabalho de revisão sistemática e meta-análise, onde foram compilados, né, muitas informações a respeito de artigos dentro desse período aí, tá?
Então, local onde eram feitos, grupos taxonômicos, ambientes, países, tipos de enriquecimento, análises desses enriquecimentos, enfim, foram várias informações que foram compiladas. Vale vocês, né, darem um print aí esse artigo para vocês poderem estar dando uma olhada. No de Cristiano et al. Também, né, foi publicado em 2007. Deem uma olhada, trabalhos de revisão, eles são assim excelentes, tá? Para enriquecer o nosso entendimento sobre o determinado dado assunto. Então, enriquecimento combinado, ele é o mais comum de ser aplicado, especialmente a combinação estrutural e sensorial. Os artigos também apresentaram que o enriquecimento cognitivo, ele continua ainda sendo menos aplicado, assim como o social. O enriquecimento ambiental alimentar, ele é mais visto em zoológicos e o sensorial em abrigo, né, incluindo aves, cães e gatos. Eles colocam muito, gente, muitos trabalhos envolvendo músicas clássicas para esses animais. É uma gracinha. Então, gente, animais com um índice considerável de bem-estar, ou seja, um equilíbrio físico, emocional, né, eles possuem uma expectativa de vida melhor. Tá? Isso aí vale para qualquer animal, qualquer situação, qualquer local. Nós falamos lá no caso da carne, animais que são bem melhores alimentados e tratados, eles vão ter um resultado de produção bem melhor. E, em conclusão, a importância de se aplicar essa técnica para manter ou aumentar a qualidade de vida, ele continua a crescer. Que bom, né? Em todos os ambientes. E se faz necessário, sempre urgente e necessário a gente prestar, né? A gente ofertar essa qualidade de vida para esses indivíduos. Muito obrigada a todos, principalmente a comissão da CONAEX, por me permitir falar de um assunto que eu gosto tanto e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram ter extras, vocês podem entrar em contato com a equipe, né, com a gestão do congresso, a gestão organizadora, e eles entram em contato comigo, passam meu contato, que a gente conversa diretamente. Obrigada.